Olá a todos. Pronto, olha, hoje nós vamos falar sobre o que são as hortícolas brássicas, ou também chamadas crucíferas, ok? Olá, Rose. Pronto, então hoje chegamos em tempo, né? Acho que até nem estou muito atrasada. Ai, minha Dulce querida. Dulce é uma amiga muito querida que está longe, mas nos segue por aqui também. Então, deixa eu até buscar aqui uma coisinha. Eu deixei por aqui. Tem várias coisas para falar para vocês. Hoje, quando a gente vai falar desses vegetais, olha, eu já tirei do lugar. E então, deixa eu só deixar aqui arrumadinho, que eu queria aqui mostrar uma coisinha para vocês, mas pronto, eu tenho aqui cópia. Eu tenho aqui uma cópia. Então, hoje vamos falar do que são o que a gente chama desses vegetais ou dessas brássicas. Olá, as minhas meninas que estão por aqui. Tem a Sandra, esta menina aqui que sempre me segue, a Torranita. Olá, Luciana. Lu, querida, um beijo. Vamos ver o que a gente vai conseguir com essas coisas todas. Adoro o teu blog. Olha, qualquer dia eu vou convidar esta minha amiga, a Luciana, que está por aí, que ela é uma coach fantástica, tem um blog maravilhoso e vou falar com ela em particular se ela topa fazer com a gente, mas que o tema vai ser do ponto de vista da nutrição, não é? Como é óbvio. E ela trabalha muito, ela é uma coach fantástica e acho que vocês deveriam conhecê-la porque tem uns blogs realmente uns posts, melhor dito, fantásticos, e acho que isso ajuda imenso dentro do que é o nosso papel de nutricionista e como ajudar as pessoas que estão realmente a precisar de apoio nesse momento, e ela é fenomenal para isso. Então, quando eu conversarei e a gente vai fazendo convite. Semana que vem também vamos ter uma outra convidada, que vai ser bem legal. Semana passada tivemos o doutor Manuel falando do Endosleeve e hoje nós vamos aqui falar sobre algumas outras coisas. Minha Cristina também está por aí. Kimara, um beijinho para ti. Então é assim, hoje nós vamos falar de umas coisas que toda a gente conhece, mas o nome é complicado e as pessoas já escutam cada vez mais falar. Olá, querida. As pessoas cada vez mais escutam a falar dos vegetais, das brássicas, isso e aquilo, e de repente acham que é uma coisa muito complexa, muito complexa, uma coisa muito diferente, muito estranha, e não são mais nada do que uns vegetais que vocês estão cansadíssimos de saber, são conhecidíssimos desde toda a vossa vida. E, ai, que bom, a Lu já está dizendo que vai fazer uma live com a gente. Então, vamos organizar para que ela fale sobre... Lu, pega aí a dica já para depois você pensar, que a gente fale do que pronto, o coach, a parte da autoestima, quando a gente está num processo de emagrecimento, independente se cirúrgico ou não, mas nesse processo todo e nessa nova vida que a gente acaba adaptando e modificando, tanto quem fez cirurgia quanto quem decide mudar o seu estilo de vida, às vezes por condições óbvias, porque tem que mudar por uma questão até de saúde, e outras porque decidiram fazer coisas diferentes. Lourdes, um beijinho para ti também. Então é assim, aqui, o que eu preciso? Aqui tem outra menina, um menino que eu não sei quem é, porque às vezes os nomes a gente não consegue identificar, mas isso fica então já organizado que a gente vai fazer. A gente vai fazer um live disso, são sempre nas quartas-feiras, Lu, tu depois organiza-te quando puder, que sempre quartas-feiras, normalmente às 7.
Na semana que vem nós vamos ter uma exceção, porque quarta-feira é o dia que a pessoa que vem comigo acompanha as cirurgias e não pode na quarta-feira, e vai ser excepcionalmente na terça. Mas vai ser avisado direitinho com o tempo, aí dá para o pessoal todo seguir, tá bem? E depois eu coloco lá quem que é a nossa convidada. Então, voltando aqui no que nós íamos falar, Eva, um beijinho para ti. No que a gente vai voltar a falar, que são sobre as brássicas. As brássicas não são nada mais do que alguns vegetais, que também são conhecidos como crucíferas. Talvez, dizendo assim, a maior parte das pessoas já sabe o que é. Então, são vegetais. Por que se dizem brássicas? Porque eles são de uma família, falando em taxonomia, ou seja, no que é o gênero das plantas e tudo isso, tem uns nomes que vêm do latim, e dentro disso eles são chamadas de brássicas porque tem uma família que se chama Brassicaceae. Então, o nome é chamado brássica por causa dessa família, e também são conhecidas como crucíferas. Então, essas, apesar desse nome todo estranho que tem, nada mais estamos a falar sobre vegetais, que são o brócolis, e por isso que eu estou de verde hoje, tá? Porque isso aqui é bem importante, que fique guardado dentro da vossa alma, ok? Brócolis, acelga, rabanete, couve de todos os tipos, desde couve manteiga até couve, a couve tipo couve do caldo verde, tipo, olha, agora que eu lembrei que eu ia fazer esse vídeo lá embaixo na cozinha, porque eu ia mostrar para vocês os vegetais que eu tenho aqui tudo em casa, um monte deles. Lembrei agora, mas tudo bem. Se a gente não descer para a cozinha, eu vou colocar depois um postzinho com uma fotinho de cada uma delas, para que vocês vejam aqui mesmo, armazenadas e tudo. Olha, de repente até desço lá para vocês verem a questão do armazenamento e tudo. Pronto, e me acompanhem, pronto, não passa nada. Então, vejam bem, a couve do caldo verde, que é o que chama aqui em Portugal, a couve tipo tronchuda, que é aquela couve maior, depois aquela couve normal que a gente usa no Brasil também para fazer a nossa couvezinha mineira, a couve refogada, que a gente utiliza junto da farofa, da feijoada, a tal famigerada que ninguém gosta, da coitadinha, da couve de Bruxelas. Quando eu faço o levantamento, ou seja, o inquérito nutricional com os nossos pacientes, ou o que a gente chama de anamnese nutricional, é muito engraçado. André, um beijo. Cláudia, um beijinho para ti também. É muito engraçado porque as pessoas, quando eu pergunto assim, e o que não gosta de comer? O que a pessoa não gosta de comer? E 80% das pessoas me dizem que gostam quase de tudo, mas me dizem o que não gostam é couve de Bruxelas. As couves de Bruxelas são aquelas couves pequenininhas. Sim, elas têm um sabor um pouco mais acentuado, um pouco mais forte, e é um sabor diferente das outras couves. Todos esses vegetais, eles têm algo de enxofre e, efetivamente, quando se cozinham, eles têm um cheiro diferente. E acho que é por isso que as pessoas deixam de comer, ou evitam comer, ou não gostam, e muitas vezes é por causa do cheiro no momento que tá sendo feita a cocção. Então, esses vegetais, essas hortícolas, elas são riquíssimas em umas substâncias que se chamam os sulforafanos. Então, essas substâncias estão já definidas e tem vários artigos científicos, que eu inclusive tenho alguns por aqui, recentes inclusive desse último ano, que eles realmente interferem no crescimento de tumores, no crescimento celular inadequado. Ou seja, elas, sendo assim, elas ajudam efetivamente a prevenir mesmo doenças como, por exemplo, o cancro, ok? Câncer no Brasil, que a gente chama de câncer, cá em Portugal a gente usa o termo cancro. E efetivamente elas funcionam muitíssimo bem, tá bem?
Elas previnem os cancros tanto de colo de cólon, de estômago, cancro de mama, cancro hepático, ou seja, do fígado, do pulmão e também da próstata. Então, é assim, as pessoas não gostam de comer muito desses vegetais, pois eu acho que são aqueles que devem ser introduzidos diariamente na alimentação das pessoas, diariamente. E tratar de orientar isso, por quê? Porque são alimentos riquíssimos nessas substâncias, a gente chama eles também, que eles têm umas enzimas dentro, que quando eles são cortados, essa enzima, ela se ativa, digamos assim, essa enzima se chama mironidase, e essa enzima, ela é realmente o que tem os glicosinolatos, que são essas substâncias que vão interferir depois bioquimicamente dentro do crescimento e direto no que é o DNA da célula. Então, dá para que a gente falar de uma questão da bioquímica bem profunda, mas não é esse o meu objetivo. Meu objetivo é que acreditem que efetivamente essas substâncias que estão presentes nesses vegetais, que são tão simples de serem consumidos, que realmente fazem uma diferença enorme. Tem vários estudos, e de tudo quanto é coisa. De diabético, que melhora os níveis de açúcar, de diabético tipo 2, que melhora os níveis de açúcar quando consomem dietas ricas nesses elementos. Houve um estudo interessante onde eles colocaram numa cápsula como se fosse o extrato do brócolis ou dos brócolos. Brócolis é chamado em Portugal, os brócolis são chamados no Brasil, numa concentração muito alta, muito maior do que se faz. E foram feitos estudos durante 12 semanas que as pessoas estiveram tomando aquilo. E depois foi dado outro grupo controle, claro, para poder comparar, não é? Nesse outro grupo não era dado a mesma cápsula, mas era um placebo, não tinha nada. Todas as pessoas tinham diabetes igual. Os que tomaram o brócolis diminuíram efetivamente o extrato do brócolis que estava em cápsula, diminuíram muitíssimo os níveis de açúcar e podiam ir controlando efetivamente a sua diabetes. Então, é assim, é bem importante que se tenha em consideração que essas substâncias a gente acaba desaproveitando, tendo aqui um elemento que é extremamente potente para prevenção. E se existe algum tipo de tratamento, também melhora as pessoas que estão a fazer tratamentos disso, porque ele interfere diretamente no DNA dessas células. Então, os tóxicos que a gente consome, tudo que a gente faz de maneira normal dentro da alimentação, esses elementos ajudam tanto a destoxificar as células, porque atua melhorando a resposta celular, e são agentes que impedem o crescimento de células de forma desadequada, que é o que acontece no cancro. É um crescimento desadequado que acontece. Então, é bem interessante. Tem um outro estudo interessante que fala sobre, por exemplo, o princípio ativo, ou seja, o composto fenólico que tem dentro dessas plantas, que é o sulforafano, em pacientes que tinham autismo. E que houve uma melhoria depois de um estudo feito com um tempo organizado, foram 4 semanas de tratamento ou seja, inclusive o tempo é curto. E esses artigos dizem que houve melhorias comportamentais desses pacientes que foram avaliados aqui. Esse foi um estudo em Massachusetts, na Universidade de Johns Hopkins. E esse estudo fala efetivamente que houve melhoria tanto comportamental quanto na capacidade de comunicação. Então, aqui era interessante que as pessoas entendessem a necessidade de introduzir isso na alimentação. Então, quando a gente fala a necessidade de consumir mais vegetais, mais frutas,
não é simplesmente por consumir mais vegetais e frutas porque é saudável. Não, porque hoje já se vê que esses vegetais e essas frutas especificamente, e sobretudo esses crucíferos ou essas brássicas, dão efetivamente resultados bastante importantes no que é a nível do crescimento celular. Depois tem aqui outro artigo bem interessante que tem a ver com a parte de oxidação das células. Oxidação das células, vamos dizer assim, que é o envelhecimento da própria célula. Então, trabalham também nessa parte do envelhecimento. E existe vamos dizer assim, uma substância no corpo que ela é uma substância que se mede a nível de oxidação. A gente, inclusive, fez um estudo aqui em Portugal, quando eu dava aula na Universidade Atlântica, que se mediu uma substância que chama 8-hidroxideoxiguanosina. Então, a 8-hidroxiguanosina, ela mede quanto há de oxidação no corpo e se mede na urina. Então, foi feito um estudo com os atletas e se mediu isso. E aí, o que acontecia? Que as pessoas que tinham um nível de estresse oxidativo mais alto tinham valores mais altos dessa substância. E, de fato, esses elementos, ou seja, essas substâncias que estão nestes vegetais que a gente acaba de dizer, alteram também, eles reagem melhorando os danos do DNA, porque a oxidação é efetivamente um dano, uma lesão, digamos assim, dentro do DNA da célula, e essas substâncias efetivamente ajudam a diminuindo, digamos assim, esse dano que acontece a nível celular. O dano normalmente acontece na membrana celular, na membrana da célula e depois dentro da célula, numas organelas, numas coisinhas muito pequenininhas que são as mitocôndrias. Então, e a mitocôndria é responsável, digamos assim, pela célula, pela respiração celular, pela energia, pela produção de energia dentro da célula. E quando nós melhoramos essa capacidade, diminuímos esse tipo de lesão que acontece aqui a nível celular, nós também melhoramos a capacidade da célula de se reproduzir de forma adequada. As células, elas morrem e as células novas. Então, quando a gente repete essas células e elas voltam a ter um crescimento celular adequado, esse dano que acontece na membrana mata a célula. Se a gente utiliza ou consome essas substâncias, eu dou mais, vamos dizer, matéria-prima ou mais condições para que essa lesão que acontece nas células seja menor, com o qual melhora o efeito antioxidante, que é o que a gente efetivamente vem buscando sempre, e por isso tem que tomar os antioxidantes e tal qual. Mas os antioxidantes não são só as vitaminas, porque as pessoas entendem muitas vezes que os antioxidantes são simplesmente só as vitaminas que a gente consegue nas frutos vermelhos, nisso, naquilo. Não, são esses compostos que estão dentro desses alimentos. E aqui o importante é o fato de alimentar, de consumir de forma a mais adequada possível esse tipo de substância. Então, aqui a gente vai falar sobre, efetivamente, o repolho roxo, que além de ter essas substâncias, ele tem as antocianinas que são responsáveis pela cor que ele tem. Então, aumentar o consumo efetivamente do repolho roxo. Se eu vou comer alface, como alface roxa. A alface não é rica, não é uma brássica, mas a rúcula é. Então, se eu consumo rúcula, que é bem verde, e consumo repolho roxo, refogado, salteado, cru na salada, que fica maravilhoso, como chucrute, que é uma maravilha. E então, Catarina, querida, um beijinho. Thaís, querida, um beijo grande para ti. Então, se eu consumo mais desses alimentos, efetivamente eu vou de encontro a dois momentos, tanto das antocianinas, que tem, vamos dizer, umas propriedades bem importantes, quanto as próprias brássicas, e eu junto essas coisas. Então, dentro do meu organismo, eu consigo
libertar essas substâncias ou liberar essas substâncias e elas vão aqui responder de uma forma muito melhor, prevenindo esse tipo de doença e entrando no fator desintoxificante ou destoxificante, que é o fígado, que leva ele em número, vamos dizer, em primeiro lugar. Nós desintoxicamos por muitas formas, mas o fígado aqui é um elemento super importante. Então, o que a gente faz? Simplesmente põe esses alimentos dentro da nossa alimentação. E de maneira frequente. Não adianta a gente comer, sim, como brócolis, sim, uma vez por semana. Então, ficamos na mesma, ok? Nós temos que consumir esses alimentos com frequência. Então, o que eu posso ir fazendo? Eu posso ir rotando. Hoje eu tenho couve, amanhã... Hoje por acaso, tinha couve no almoço. Ontem tinha repolho roxo e várias outras coisas. Hoje eu vou fazer de novo repolho roxo. Por quê? Vamos lá. Repolho roxo, repolho branco, rúcula, nabo, os rabanetes aqui, o nabo que a gente põe na sopa, a mostarda, as couves. Então, aqui dá para a gente ir rotando de forma bem interessante, que eu sempre vá tendo uma quantidade mínima desses elementos, desses sulforafanos. Na realidade, são esses glicosinolatos aqui que eu vou ter em condição boa e numa quantidade boa para ser utilizada no corpo. É super suficiente. Então, se eu vou rotando isso aqui, eu vou tendo sempre. Mas, Vale, um beijo. Mas, há um detalhe. Como é que eu faço para preparar? Porque não é simplesmente comer tudo cozido. Eu ia falar do repolho roxo. Não me deixem esquecer. Então, existe um outro fator que é como preparar esses alimentos. Primeiro, comprar. Então, vamos lá na compra. Vamos lá para trás. Comprar. Se eu estou buscando um alimento que não tenha veneno, que trabalhe na minha destoxificação e que me melhore do padrão de vista celular, primeira coisa, eu deveria comprar um alimento que não tenha agrotóxico. Então, vamos tentar buscar esses alimentos que sejam biológicos, ok? Então, esses são importantes que sejam biológicos. Dá para plantar em casa? Dá para plantar couve até na janela que nasce couve. Couve nasce em tudo quanto é lugar, ok? Couve vira mato, ok? Então, plantem as suas couvezinhas aí num canteirinho, num vaso. Elas crescem bonitas, não tem grandes raízes. Ficam feias, vocês põem outra. E assim por diante. Nabinhos, tudo isso se planta, não precisa ter grandes espaços, grande coisa. E faz uma diferença enorme, ou seja, deve ser preferencialmente biológico, ok? Por quê? Porque a planta, quando é biológica, ela produz mais esses alimentos porque são o sistema de proteção da própria planta, ok? Então, assim, além disso, então compra esses, valem a pena que sejam efetivamente biológicos. Se vocês tiverem perguntas, por favor, digam qualquer coisa. Beldroegas, querida, não vi. Courgette não é brássica, tá? A courgette é de outra família. A courgette é muito boa e tem que consumir, e é fácil e dá para plantar. Eu tinha aqui no meu jardim. Eu tirei meu jardim todo o meu jardim, que eu tinha florzinhas, não sei o que, tirei tudo e só plantei esse ano, ou seja, nesse tempo que passou de verão, tinha um monte de tomate, alho francês, courgette, morangos e tinha mais alguma coisa. E beldroega. Tô cheia de beldroega. Beldroega serve para a gente fazer imensas coisas. A beldroega não é uma das brássicas como tal, mas ela tem imensas substâncias antioxidantes. Eu vou procurar exatamente os nomes das substâncias antioxidantes que tem mais nesses outros alimentos, até para que vocês tenham, e algumas receitas até para fazer. Dá para fazer pão de beldroega, dá para fazer sopa de beldroega, que aqui é bem utilizada a sopa, e é uma maravilha. E as pessoas no Brasil não comem porque acham que aquilo é mato, ok? E no Brasil se come um monte de outras coisas que aqui não tem. Pronto, então, se tiverem mais dúvidas ou perguntas, por favor, digam, porque, olha, não tinha passado aqui, tinha passado batido e não tinha visto. Pronto, mas se tiverem dúvidas aí, comentem. Catarina também está disponível, ok? Pode vir falar. Beldroega,
o que é isso? O que é a beldroega? Será que essa é a pergunta? Beldroega é uma plantinha, ela é rasteira e ela dá em terrenos arenosos. Tanto perto da praia sempre tem um monte. É um matinho rasteiro que arrancam como mato. Aquilo é uma maravilha. Exatamente, exatamente. Olha, é muito bom. Caldo de beldroega com queijo fresco. É fabuloso. É mesmo, Sandra, é isso mesmo. Tem que buscar aqui umas receitas de beldroegas até para deixar aí nos posts para fazer. Tem aí um monte de beldroega. E elas nascem sozinhas. Eu nunca plantei beldroega. Ela vem porque nasce junto com a terra que veio, não é? Então, dá para ter essas coisinhas fáceis em casa. Compra, então, que seja biológico. Preparo. Então, vamos lá. Agora é técnica dietética. Catarina, que tá aí, que também é nutricionista, e eu já conheço ela de longa data. Isso, com ovinhos escalfados, ótimo. Catarina, se quiser aí colocar... Isso, Rose. Faça isso que você vai adorar. Você vai adorar. Depois posso pôr fotinhos aí para a semana. Técnica dietética. O que a gente quer usar? Vamos pensar aqui no brócolis. O brócolis é uma maravilha. É uma maravilha. Há estudos, inclusive, com extrato de brócolis em células já a nível de que as células, quando se coloca o extrato de brócolis, as células cancerígenas não crescem, ou seja, morrem e tal, porque efetivamente elas são poderosíssimas para tratar e para ajudar nos tratamentos. Brócolis não trata, ajuda, previne, ok? E o nosso objetivo aqui é prevenção. Isso, Lourdes, fica aí gravado, não tem problema, depois você assiste, fica aí gravado, é só você procurar, ou no podcast, ou no YouTube, ficam todos esses lives aí gravadinhos, é só voltar para trás e assistir, não passa nada. Então é assim, para preparar, o ideal é, vamos pensar aqui em brócolis, em couves, que são muito fáceis, a gente estava falando delas. Idealmente, peguem a couve e um pouquinho antes de preparar, 15 minutos, rasguem ela, cortem, piquem, vejam como é que vocês querem preparar e deixem ela ali paradinha um pouco de tempo, 15 minutos. 15 minutos é suficiente. O que nós estamos fazendo quando a gente rasga a folha ou rompe o brócolis ou corta o brócolis para ser preparado? Na realidade, nós fazemos uma agressão à planta, certo? Então, essa agressão à planta, ela ativa justamente essa enzima que chama mirosinase. E essa enzima mirosinase, ela, quando está ativa, ela aumenta a produção dela própria por uma defesa da própria planta, aumenta a concentração dessa enzima. E aí, ela vai se transformar mais rapidamente, ou seja, como fonte, vai ter teor mais alto desses glicosinolatos, e que aqui nos vão dar, então, aqui um benefício muitíssimo maior para a alimentação. E então, para fazer isso, o ideal os brócolis deveriam ser ao vapor, mas ao vapor é pouquinho tempo, 3 minutos, 4 minutos, não precisa mais do que isso. E as couves refogadinhas com um fiozinho de azeite e que passem por calor, fica ótimo. Elas aumentam, efetivamente, há estudos em que eles determinaram qual é o maior teor dos glicosinolatos no tipo de preparação, ok? E isso é muito giro, por quê? Porque então nos incide a que a gente vá preparar de forma melhor. O que não pode fazer? O que não pode fazer? Pegar uma panela, pôr água, pôr os brócolis e pôr no fogo. A água está fria, vai subir a temperatura junto com a temperatura total, ou seja, ela estava fria e vai ferver, e aquele brócolis vai ficar mole, aguado, e perde tudo, porque a água que eu vou tirar dele vai para, efetivamente, vai para o deságue, né? E eu não estou aproveitando nada. Outra coisa, quando eu faço, vamos dizer que eu estou fazendo esses vegetais aqui cozidos na água. A água fervendo. Quando está fervendo, coloca, se não vai fazer o vapor, coloca o brócolis lá dentro, na água fervendo, contam 2 minutos e tiram, ele fica crocante.
Não é para ele ficar mole. Muito menos que fique castanho, né? Porque aí realmente já não tem graça nenhuma. Então, se vão fazer dentro, submergido na água, tem que ser mínimo 2 minutinhos, no vapor, muito pouquinho tempo também, e é a melhor forma. As couves salteadinhas podem ser consumidas assim, que é maravilhosamente boas, ok? E, por exemplo, o repolho que a gente estava falando antes, o repolho roxo, também pode ser a couve coração, que é o repolho branco, ou a lombarda, que tem aquela folha enrugada, qualquer uma delas. O repolho, quando a gente compra, é difícil conseguir um repolho pequenino. Então, os repolhos são maiorzinhos. Então, vamos usar de várias maneiras. Posso cortar cru, fatiadinho assim, bem fininho na salada, que fica maravilhoso. Bem temperadinho e fica ótimo. Posso fazer refogadinho numa wok, que na wok o calor fica um calor mais forte, um fio de azeite, um pouquinho com azeite de oliva extra virgem. Outro detalhe importante, já falamos do azeite. Vamos aqui fazer então salteada, e aí posso cortar, eu gosto de cortar em pedaços assim, grandes, separo as folhas, na realidade eu até corto ela inteira e depois vou cortando. Nini, um beijo pra ti. Vou cortando, e aí salteio, vou salteando ali elas como é que chama, no wok, ok? Posso depois pôr um molhinho se quiser, um molhinho qualquer, um molho de soja, alguma coisa para dar sabor, junto outros vegetais se quiser, e fica maravilhosa. Fica maravilhosa para fazer então o que sobra, dá para fazer chucrute, ou seja, deixa ela fermentada. Aí eu tenho mais benefícios ainda, eu tenho os benefícios dos glicosinolatos, dos sulforafanos, da própria couve roxa, ou do repolho roxo, como a gente chama no Brasil, da couve roxa. Mas, além disso, ela está fermentada. Então, aí também tem um efeito probiótico. Então, para que desaproveitar esse tipo de coisa? É fabuloso. Façam e façam com frequência. A que está fermentada, que eu fiz aí, tem um post aí atrás do chucrute feito aqui, que a gente faz. Quando tiver feito, vocês guardam no frigorífico, depois de que ele já está fermentado, já chegou a fermentação que querem, guardam no frigorífico e vão comendo. E garanto que acaba rápido, que você tem que fazer outra vez. E não tem coisa mais fácil do que fazer o chucrute, que é simplesmente esfregar com sal, depois pode pôr ervinhas, outras coisas, mas pronto, busquem aí post, tem no YouTube, tem 500 lados para buscar receitas do chucrute e é super fácil de fazer. Pronto. Então, aqui a gente já tem uma noção. Eu tenho pronto, sempre pedido esses vegetais biológicos na quinta... Epa, me foi o nome embora. Valentina, escreve aí, que eu pus até um post ontem. E então, tenho sempre buscado na Quinta do Arneiro, perdoa. Tenho sempre pedido os vegetais lá. Por quê? Primeiro porque eles vêm e me trazem em casa, que aqui é o fator número 1. Então, ontem à noite eu cheguei, até coloquei um postzinho aí, mas eu cheguei tão cansada que eu fiquei super feliz que estava, e aí fui fazer o jantar e fiz várias coisas ali. E ontem me trouxeram uma couve que se chama couve Nero, que é da cavalo Nero, ou seja, cavalho negro. Ou seja, cavalo Nero, que é uma couve bem grossa, assim, uma delícia. Eu fiz ela salteadinha, vou fazer hoje outra vez, com o repolho roxo, a couve roxa, e depois mando uma fotinho aí, vou colocar aí no post. Que tava deliciosa. Então, fiz salteadinho e hoje vou fazer salteado também. Depois dá para pôr aí umas sementinhas de sésamo por cima, fica muito gostoso. Desse tipo de couve, então dá pra gente aqui usar com muita frequência. Mas eu tava falando aqui para vocês também do azeite. Há algumas plantas, ou seja, a maior parte desses vegetais que a gente está consumindo, quando a gente passa eles por algo de calor e com algo de gordura, no caso vamos usar aqui o azeite de oliva extra virgem, tá bem? O azeite de oliva extra virgem realmente ele é de primeira prensa. Então, eu não tenho nada para tirar o azeite do bagaço da azeitona. Ele é a primeira prensa em cru, que é retirado esse azeite no lagar, e é o que se tem, é o melhor que há. Depois há
variedades de azeitonas e pronto, aí tem uma infinidade de coisas para se fazer. Mas quando comprem, busquem lá, olhem atrás no rótulo que tem uma acidez baixa, 0,4, hoje eu comprei um com 0,2% de acidez, 0,4, 0,5, no máximo 0,5. Eu compro 0,4 ou 0,2. 0,2 não é fácil de encontrar, mas olha, foi acaso nos mercados normais, era no Intermarché. O mês passado, eu uso praticamente um frasco de azeite por mês. Muitas vezes trago azeite da casa de uma amiga querida que está aí a assistir, que os pais dela recolhem azeitona e mandam para o lagar, e então normalmente tem um azeite daquilo, aquilo é de ficar de joelho para comer, porque é melhor que aquilo não há. E aqui em Portugal se consegue esse tipo de coisa. Então busquem um azeite extra virgem, se vão comprar no mercado, que seja extra virgem, não virgem, extra virgem e com o mínimo de acidez possível. Pronto, temos ainda outro benefício a mais aqui. Aqui eu tenho duas pessoas muito queridas que estão a nos acompanhar, que é o Vitor. Vitor, um beijinho para ti. E a Ivonete, que é uma querida que está aqui em Portugal, uma pessoa muito especial para mim e que está a nos assistir. Então, isso aqui é bem importante. Um azeite bom, que é fácil de ter, fácil de conseguir, e a gente melhora a absorção desses elementos quando eu tenho algo de gordura, um elemento que seja gordura, e que vamos privilegiar aqui realmente o azeite de oliva, que não tem nada melhor do que isso, nem gordura de coco, nem azeite de abacate, nem azeite de amendoim e tal. O azeite de amendoim serve para algumas coisas, o azeite de abacate serve para outras, mas é caríssimo. Então, vamos privilegiar o azeite de oliva, que é o mais fácil, o mais simples, não tem que buscar a quinta pata do gato, como eu sempre digo. Então, privilegiar isso. E assim ir consumindo esse tipo de elementos aqui que estão muitíssimo melhores. Já sabem, cortamos os vegetais em um tempo antes, ou seja, 15 minutos é suficiente. Cortamos, deixamos eles lá paradinhos, quietinhos, para quê? Para que se ative essa enzima que é chamada amiloidase, que vai aumentar o teor desses glicosinolatos e, por ende, vai fazer melhor, vai ser muito mais absorvido essas substâncias a nível intestinal. Então, isso é o que a gente chama a técnica dietética do melhor aproveitamento. Conservação. Vamos lá, assim, de forma rápida. Outro dia a gente vai fazer um post falando só disso e tal, mas aqui para que utilizem as coisas e façam, porque às vezes vocês se compram, e também acontece comigo, se compra e depois as coisas a gente não armazena muito bem, e daí ficou as folhas todas feias, e aí já não uso, e aí vai para o lixo. E isso assim é que é pecado. Então, o que a gente faz? Aí sim pode usar um Tupperware grande ou uma caixa plástica grande, forrem com papel de cozinha, uma folha assim, uma folha assado, ao revés. Ou seja, faz uma cruzinha aí com a folha de papel, lavam os vegetais, limpam, passam naquela secadora de salada, ou aquela coisinha de lavar salada que gira, que é uma maravilha, porque você bota ali a salada, lava, passa água 1, 2, 3 vezes conforme tiver que lavar. Eu não ponho nada tipo vinagre na água, tipo essas outras substâncias, não ponho nada. Só lavadinho, bem lavadinho, escorre e depois passam naquela... Ele faz uma força centrífuga e ela vai girando e acaba tirando a água. Escorre essa água, deixam bem sequinha. Bem sequinha as folhas, põe sobre o papel toalha, esse papel de cozinha, dobram por cima. Se eu quero fazer mais camadas, põe outra folha, dobro por cima e efetivamente tampo e guardo assim no frio. Por quê? Porque o frigorífico, ele desidrata. Ele seca as coisas e por isso murcha, se eu não tiver embalado. Se eu ponho no plástico, a própria umidade do plástico faz com que o vegetal sue, umedece e apodrece. E a ideia não é apodrecer. A Inete, querida, tá dizendo que ela gosta das lives que tem conteúdos práticos. Claro, porque é isso que a gente precisa, porque não adianta a gente só falar da parte teórica e tem muita gente que fala da parte teórica lindamente e é uma maravilha. Mas depois, pronto, a gente precisa saber o que fazer com eles.
com esses vegetais de forma prática. Por quê? Porque aí, se é biológico ainda, dura mais tempo e dura uma semana mesmo, uma semana, 10 dias as folhas. A mesma coisa dá para fazer com o alface. A gente pode tirar as folhas grandes, lava tudo, acomoda tudo direitinho, seca, põe na Tupperware, guarda fechadinha com o papel de cozinha, ok? Porque o papel de cozinha vai absorver a água e vai manter uma umidade sem ser excessiva. O vegetal, ele transpira, ele vai gerar essa umidade. Então, essa umidade, quando fica no papel, o papel é que fica úmido e vai mantendo dentro do frio, mas não resseca, não queima as folhas e nem murcha. Então, a gente consegue por mais tempo. E outro benefício disso, não tem nada que seja mais desestimulante do que chegar em casa às 8h30 da noite ou 9 da noite e ter que fazer salada e tem que lavar tudo e fazer tudo, desde o princípio. Dá uma preguiça e às vezes a gente tá cansada e aí a gente não faz. Então, efetivamente, essa é a diferença de ter coisas práticas. Eu, nas segundas-feiras, chego aqui tardíssimo. Nas terças-feiras, normalmente, chego tardíssimo. Por isso que a gente teve até que trocar os lives, porque eu acabo chegando muito tarde. E tem que fazer a janta, né? Aqui toda a gente come em casa. E então, esse é a graça que tem aqui. Olha, a Thelma tá lá em Angola, tá nos mandando um beijinho. Um beijo bem grande pra ti, Thelma. Olha, e segue aí com os vegetais. Faz tudo aí direitinho, porque lá tem também muitas coisas boas. Tá no trópico e tem coisas assim maravilhosas, né? Então, tentar ter essa praticidade. Por quê? Porque me facilita. Eu abri a caixinha, já tá lavado, lavo, pico-se a salada, corto um tomatinho junto, ou corto o vegetal que eu tenho que fazer, ou uma cenourinha ralo de uma vez e tal, e já faço uma saladinha e tenho uma comida ótima. E isso faz uma diferença enorme, porque no cômputo geral eu aumento o consumo desses vegetais. Por ende, diminuo o consumo dos hidratos de carbono refinados dos de sempre. Eu não estou dizendo que não pode comer sim senhora, mas aqui nós vamos ter uma variedade, uma diminuição da quantidade de hidratos, porque aumentei as verduras. E as verduras dão saciedade, sabe por quê? Porque a verdura tem que mastigar. O arroz se come muito rápido. A verdura eu tenho que mastigar porque ela é mais dura, então meu intestino funciona bem. E aí a gente entra na parte dos probióticos, que eu não vou falar hoje. E os probióticos, ou as bactérias do nosso intestino, que elas adoram comer verduras. Elas ficam felizes quando comem verduras e, por ende, também geram coisas boas para esse intestino. E fazem com que nós estemos efetivamente muito melhor a nível de saúde. E claro que eu diminuo o conteúdo de açúcares, eu diminuo o conteúdo da própria carne em si, da carne vermelha. Por quê? Porque eu como mais verdura. Então eu já não consigo comer um bife enorme porque eu tenho as verduras para comer. E eu aqui vou racionalizando de forma adequada, sem causar nenhum impacto de agora eu tenho que comer só. Não é de comer só verdura, é simplesmente aumentar a quantidade delas, tanto das crus quanto as cozidas. Eu brinco muito porque, em geral, em Portugal, as pessoas não gostam de misturar no mesmo prato verdura crua e verdura cozida. Pois é para comer verdura crua e cozida no mesmo prato, ok? Tenham isso em mente, que eu já ocupei a metade do prato, um quadrante, vamos dividir o prato em 4, quadrante superior direito, põe uma proteína, quadrante inferior direito, põe um hidrato de carbono, qualquer, quadrante superior esquerdo, põe vegetais cozidos, quadrante inferior esquerdo, ponho saladas. Já tenho metade de vegetais, um pouquinho de carne, um pouquinho de hidrato de carbono. As verduras e as saladas também têm hidrato de carbono e também têm proteínas em quantidades menores. Mas pronto, aqui eu consigo orientar isso aqui tudo. Então, meus queridíssimos, por favor, coloquem as brássicas no seu menu diário, na sua ementa, na sua vida, ok? Com
frequência. Não adianta comer repolho uma vez no dia. Ai, que dá gases. Dá gases porque as bactérias não estão acostumadas a comê-lo e quando comem, então dá gases porque elas vão tão felizes e consomem mais e produzem um pouco mais de gases. É só uma questão de adaptação. Então, aumentem o consumo desses elementos junto com as outras comidas. Então, vamos privilegiar, voltando aqui e repetindo, rúcula, todos os tipos de couve, couve-flor, couve-manteiga, a couve do caldo verde, a couve tronchuda, aquela outra repolhuda, a couve essa nova, que eu nunca tinha comido desse tipo, porque ela é bem escura, se chama cavalo nero, ou seja, cavallo nero, que é uma couve mais escura, com uma folha muito grande, os nabos, o rabanete, a rúcula, que eu acho que já falei de primeira, a rúcula, quem gosta de mostarda, a mostarda, que é excelente, com esses, e os brócolis, com esses eu já tenho aqui uma grande quantidade que dá para eu variar durante a semana toda e ter, meninas, olá, quem chegou tarde, não tem problema, podem ver essa live que ficou gravada aí e tem quantidade de coisas para vocês verem. E depois vocês vêm com calma ou escutam, tem o podcast e fica no YouTube também colocada lá, fica gravada. Pronto, e também dá para voltar aqui mesmo nos lives, só no Instagram é só procurar ali na live e aparece lá, é só escutar em outro momento. Então, com essa quantidade de vegetais aqui, fica perfeito para que possam comer super bem, para prevenir efetivamente doenças, ok? Dá para prevenir. Agora, para prevenção é aquela coisa, não adianta comer uma vez por semana. Tem que aumentar o consumo efetivamente. E existem essas substâncias em cápsulas? Sim. Existem em cápsulas, existem algumas substâncias em cápsulas, sim, que inclusive servem para melhorar ou suplementar o consumo disso quando existem já algumas deficiências, se podem suplementar, ok? Mas a ideia aqui é consumir esses vegetais. Então, não é simplesmente deixar porque eu não gosto de brócolis, então eu vou comer uma cápsula de brócolis. Não é bem por aí. A biodisponibilidade disso é muito maior no vegetal, tá bem? Então, façam uso disso. Vou parando por aqui. Vou mandar uma fotinho do meu jantar com esses vegetais que eu vou preparar para mim. E fica maravilhoso. Ontem eu fiz e até o meu marido disse, ai, que delícia que tava. E ontem eu fiz com um peixinho, assim, só um atum braseado com sésamo, com sementinhas de gergelim ou semente de sésamo, e tava uma delícia. E ele gostou muito. Então, hoje eu vou fazer os vegetais também, ele vai comer com outra coisa. E de vez em quando tem um dia só para comer vegetais. Não estou dizendo para serem vegetarianos. Estou dizendo que seja só um dia para comer, para diminuir o consumo de carne, efetivamente de carne, dessa gordura saturada. Podem comer com a carne? Podem comer com a carne, mas tentem algum dia fazer diferente. Então, utilizem um grão, o grão de bico, como se fosse a fonte da proteína, e esses vegetais junto acompanhando. Podem pôr um pouquinho de arroz, claro que sim, podem pôr um arroz integral, podem pôr quinoa, podem pôr uma série de coisas, mas de vez em quando é bom. Uma vez na semana era mais que suficiente. Então, o meu beijinho a todos, o meu muito obrigado por estarem aí, muito obrigado por acompanharem e quando tiverem dúvidas ou detalhes, etc., deixem aí embaixo escrito ou quando verem, escrevam e vamos procurar. Ótimo. E vou procurar aqui algumas coisinhas da Beldroega para mandar para vocês e colocar depois. Vamos fazer um post da Beldroega com alguma receita e algum preparo da Beldroega que é muito, muito gostoso. E vão ver o poder antioxidante que tem, que é fenomenal. É uma das que está na lista dos top. E então vale a pena. E é mato, né? E assim, nem precisa comprar. É baratinha. Tem por aí, na vizinhança. Ok? Que de fato para conseguir às vezes não é fácil conseguir nos mercados por aí, é mais fácil conseguir no meio do mato ou plantar em casa, que realmente dá como se fosse mato.
Vou depois tirar uma foto, vocês vão ver o que é a beldroega, vou mostrar que eu tenho aqui, tá bem? Então, um beijinho enorme para todos, meu carinho para todos, meu muito obrigado por estarem aí acompanhando. E se quiserem compartilhar ou dizer coisas, ou perguntar, ou questionar, ou o que for, estamos à disposição. Meu abraço para todos e um até breve. A semana que vem a gente fala outra vez, tá bem? Com uma convidada aí que vai ser giro. Então, um beijo enorme. Um beijo enorme.